Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém e aleluia, né? Nosso Deus é digno de toda honra, toda glória. E nós viemos aqui nessa noite para fazer isso, para adorar o Senhor, para exaltar, bendizer o seu santo nome. E essa pergunta que eu faço para você: você veio preparado para adorar o seu Deus? Você veio preparado para cultuar ao seu Deus? Sobre isso que nós vamos refletir nesta noite. E eu espero que a palavra de Deus fale ao seu coração. Mude o que tem que ser mudado, corrija o que tem que ser corrigido, e confirme e fortaleça o que já está caminhando bem, o que já está conforme a palavra do Senhor. Vamos lá para o nosso texto, 1 Samuel, capítulo 1. Quarta-feira estivemos aqui na reunião de oração e eu li esse texto para os irmãos, mas de uma maneira mais profunda vamos refletir nesse texto. O nosso sermão está aí em 1 Samuel capítulo 1, versículos de 1 a 8. Versículos de 1 a 8. Esse texto mostra para nós, apresenta para nós uma família importante e que veio a ter uma participação importante no plano de Deus para a redenção, para a salvação. Nos diz então o autor, se você achou, amém. Se você não achou, misericórdia, Senhor, né? Amém. Que bom, todo mundo já encontrou então. 1 Samuel capítulo 1, versículos de 1 a 8, nos diz assim a palavra do Senhor: houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Pergunta o marido à esposa. Meus irmãos, que Deus nos abençoe na exposição da sua palavra e que Ele fortaleça a nossa fé e nos corrija por meio da sua palavra nesta noite. Esse texto, ele é interessante. Alguns aspectos eu quero destacar aqui para os irmãos. O que esse texto nos apresenta aqui? Vamos entender o que temos aqui nesse texto. Primeiro, nós podemos observar que nós temos aqui nesse texto um adorador consagrado. O que é um adorador consagrado? O que você quer dizer com isso, pastor? Nós temos aqui alguém, um cristão, trazendo para os nossos dias de hoje. É como se nós tivéssemos aqui um cristão que é dedicado à adoração a Deus. Um cristão que se preocupa em cultuar ao Senhor. Um cristão que está comprometido com o trabalho da casa do Senhor. Está comprometido com este ato solene, este ato espiritual
ele não só está comprometido pessoalmente, mas ele também envolve toda a sua família, toda a sua casa nesse compromisso. Então, em primeiro lugar, o autor desse texto sagrado nos apresenta Eucana, um homem, um marido, um pai, um servo de Deus, consagrado à adoração ao Senhor. É o que nós também devemos ser, cristãos consagrados, dedicados ao culto, adoração ao Senhor. Por meio do nosso culto nós temos alegria, nós temos o zelo, nós temos o compromisso de estarmos na casa de Deus, na igreja, com os demais irmãos, com o objetivo tão somente de adorar a Deus. E você vem, e Eucana foi, e ele ia todos os anos, repetia religiosamente esse compromisso, ele prestava a sua adoração, ele levava os seus animais para o sacrifício, ele entregava o seu sacrifício a Deus, ao Senhor, reconhecendo como o seu Deus e o Deus da sua própria casa, como nós aqui estamos também. Você saiu da sua casa, você faz isso domingo após domingo, você vem para a casa de Deus, você vem para cultuar ao Senhor, e você chega aqui, e você participa das orações, e você participa das leituras bíblicas, e você participa dos hinos e dos cânticos, não é isso? Espero que enquanto essas coisas estejam acontecendo no culto, você não esteja perdido. Você veio para a casa de Deus com que propósito? Você veio para a igreja com que propósito? Você veio preparado para adorar a Deus? Você veio fazer o que na casa de Deus? Você veio fazer o que na igreja do Senhor? Qual foi o teu objetivo? Quando você saiu para vir para cá, você veio com que propósito, com que objetivo? Senão para adorar ao Senhor. Então nós temos aqui em primeiro lugar este homem que eu estou apresentando para vocês como um adorador consagrado. Os versículos de 1 a 3 nos mostra exatamente isso que eu acabei de descrever para os irmãos. O texto diz que ele subia, o versículo 1, ele dá aqui a referência dele, a procedência dele, e é interessante esse aspecto aqui. Isso aqui é importante, porque mostra de onde ele veio, de que família que ele é. Está destacando aqui que ele é da tribo de Efraim. Efraim foi um dos filhos de José. Efraim foi o que recebeu a bênção da primogenitura. E quando Jacó, o avô, ele abençoa Efraim, ele diz que ele, através dele, vai se tornar uma tribo forte entre o povo de Israel. E, de fato, quando você lê a história de Israel, você percebe que quando a tribo de Efraim participa das batalhas, faz diferença. Então se tornou uma tribo muito importante. E o autor faz questão de destacar que Eucana procede da tribo de Efraim. Ele diz que ele é um efraimita, diz aí no nosso texto, mostrando a procedência de Efraim. Faz a apresentação da sua família, da sua esposa número 1, esposa número 2, dos seus filhos e filhas. Ele faz essa apresentação da sua casa, da sua família, mas ele também faz a apresentação desse homem com um compromisso com o Deus de Israel. E aí ele destaca no finalzinho, no versículo 3, este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar. Então, nós temos aqui nesse texto, em primeiro lugar, um homem, um adorador consagrado ao Senhor. Mas é interessante que o autor também chama a nossa atenção. Isso é muito interessante a gente observar essa atitude e esse zelo de Eucana para com a sua família. Então, em segundo lugar, nós temos aqui um esposo dedicado, um esposo que cuida da família, um esposo que cuida das suas esposas, dos seus
filhos. Os versículos 4 e 5 mostram essa realidade para nós. Diz no versículo 4 que Eucana, ele ia, oferecia sacrifícios em Siló. Aqui é importante a gente também fazer essa observação, não é em Jerusalém ainda. O tabernáculo do Senhor fica em Siló. Antes de ir para Jerusalém, ele ficou em Siló e ficou por um longo tempo. Estudiosos vão dizer que chega a 300 anos que o tabernáculo ficou em Siló. Então virou um centro ali de adoração e mais tarde foi substituído para Jerusalém. Por isso que o texto cita Siló. Quando você lê aqui, não estranhe não falar de Jerusalém. Era porque o tabernáculo ficava em Siló. E aí eles iam e lá estava Eucana com a sua família. E o texto diz que ele tomava da parte dos sacrifícios e ele trazia para alimentar a sua família. O cuidado deste pai, deste marido para com os seus. O texto diz que ele trazia porções, o versículo 4, dava a Penina, sua esposa. Diz também que ele trazia das porções e dava a todos os seus filhos e filhas. É interessante, né, a gente poder notar aqui a disposição, a diligência, o cuidado do pai em alimentar os filhos, do marido, cuidando da sua casa, da sua família. E ele diz no versículo 5, no versículo 5, que a Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então nós temos aqui, em segundo lugar, um esposo dedicado, um chefe de família comprometido, zeloso. Me parece ser um bom homem. Observe as características, começando pela sua vida religiosa, depois pela vida familiar. É um homem que tem aqui bons princípios, é um homem que tem excelentes compromissos, compromissos que nós, como nós definimos hoje, cristãos. Cuidar da família é um compromisso cristão. Cuidar da sua vida religiosa e da religiosidade da sua casa, da sua família, é um compromisso cristão. Você ser comprometido com o reino de Deus é um compromisso cristão. Isso tudo é excelente, faz bem. Mas aí vem os dois aspectos seguintes, e não são muito bons. O que nós temos então na sequência do texto, versículos 6 e 7? Os versículos 6 e 7 nos revelam um lar dividido. Um lar dividido. Ora, se eu tenho alguém que é zeloso em adorar a Deus, no culto a Deus, em servir ao Senhor, se eu tenho alguém, homem, chefe, pai, marido, que é zeloso para com a sua família, por quê? Um lar dividido. Versículos 6 e 7 mostra que ele não era feliz no seu lar, na sua família, a sua família não vivia em paz. Havia divisão no seu próprio lar, um lar dividido. Isso não é bom. Isso não é abençoador. Isso não é reflexo da bênção de Deus no lar, da bênção de Deus na vida desse adorador, da vida desse servo de Deus. E aí talvez você já comece a estar se perguntando, mas o que há de errado? O que está acontecendo? Porque se é alguém que adora a Deus e que tem princípios tão excelentes, por que a sua vida não é abençoada? Por que a sua casa não é feliz? Por que o seu lar está dividido? Mas nós temos ainda outra coisa ruim, claro, como consequência disso ainda, o desenrolar dessa situação. O versículo 8 nos mostra que nós temos aqui um adorador que tem um coração angustiado. Um homem de coração angustiado, amargurado, sofrido. E não só ele, mas também a sua esposa amada. E certamente isso refletia em todos do seu lar, da sua casa, da sua família. O versículo 8 diz que Eucana, seu marido, lhes disse: Ana, por que choras? Você acha que quando o marido diz isso para a esposa, ele diz com alegria? Não. Ele também está com o coração triste, porque ele está vendo a sua esposa triste, sofrendo. Por que não come? Por que você não come? Por que você não se junta a nós? Por que você está profundamente triste, amargurada? Por que estás com o coração triste? São perguntas, meus irmãos, que apontam na direção
de que não há paz, não há alegria. O que resta é tristeza. O que resta é angústia no coração do adorador, mas também no coração da esposa e certamente no coração de todos desta família aqui. Esse é o quadro que nós temos aqui. Um adorador consagrado, um esposo dedicado, mas, por outro lado, uma família, um lar dividido e corações angustiados, sofridos. E a pergunta, irmãos, é essa: por quê? Porque um adorador tão consagrado, ele não estava sendo abençoado. Porque, pastor, eu dedico tanto a minha vida a Deus, mas eu não estou em paz. Porque eu sou zeloso no meu culto ao Senhor, estou na igreja todos os domingos, mas eu não me sinto bem. Parece que alguma coisa ainda falta. O que estava acontecendo na vida deste homem, dessa família, que não desfrutava da bênção de Deus, apesar de ser adorador, comprometido, consagrado na sua adoração ao Senhor? Meus irmãos, Eucana, este homem, muito embora fosse um adorador consagrado, um adorador dedicado ao Senhor, ele estava vivendo em pecado. E Deus não abençoa aquele que vive em pecado. Antes ele corrige, antes ele pesa a mão. Deus não aceita também a adoração do adorador que está em pecado. Deus não abençoa. Deus também não recebe, não aceita a nossa adoração se viemos adorá-lo em pecado. A nossa adoração não vai passar do teto. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Deus não aceita a adoração de quem está em pecado e nem o abençoa. Deus não aceita a adoração de quem está em pecado e nem o abençoa. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, qual foi o pecado de Eucana? Irmãos, quando nós olhamos aqui para o livro, nós precisamos entender algumas coisas importantes dos livros de Eucana, de Samuel. Esses livros, ou o período de Samuel, ainda foi o período de Juízes. Na verdade, já foi a transição, o final do período dos Juízes. A nação de Israel viveu um bom tempo sob o domínio, sob a direção, o governo de juízes. Não de reis ainda, mas de juízes. E Samuel foi o último dos juízes. Foi o último dos juízes. Então, o livro de Samuel, ele chega nessa... Samuel vive essa transição do período dos juízes para o período dos reis de Israel. Mas é preciso lembrar, irmãos, que nesta ocasião, a nação de Israel não estava vivendo dias de obediência, de fidelidade. Havia uma decadência generalizada em todas as áreas. Havia uma decadência política, moral e, sobretudo, espiritual também. Nessa ocasião, os judeus estavam sob o domínio, já ali, os filisteus já estavam ali sendo fortalecidos e eles já sofriam as perseguições dos filisteus, já estavam sendo derrotados em algumas batalhas e sendo incomodados pelos filisteus, e eles estão vivendo nesse contexto. E aí eles começam a olhar para as nações à sua volta e resolvem aclamar para que eles também tenham um rei. E aí você se lembra quem foi o primeiro rei de Israel? Que foi Saul. O livro de Samuel é interessante porque nós temos pelo menos 3 nomes importantes aqui. O próprio Saul, o próprio Samuel, o último dos juízes. Você tem o Saul, que foi o primeiro rei. E você tem Davi, que foi o grande rei.
Todos eles fazem parte aqui da narrativa dos livros de Samuel, o primeiro e o segundo livro de Samuel. Mas é interessante, quando nós estudamos esse livro, nós vamos observar como Samuel vai mostrar para nós a grandeza desse Deus, a soberania desse Deus, que era diferente dos demais deuses dos povos, que não devia ser tratado como um amuleto, carregado para lá e para cá, mas o Deus de Israel é o Deus totalmente diferente, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que manifesta o seu poder nas batalhas que Israel tem com os seus inimigos, sobretudo os fariseus. É o Deus que derrota o Deus dos filisteus, o Dagon. Você deve conhecer essa história, quando os filisteus vêm em batalha contra os judeus, os israelitas, e os israelitas são derrotados e os filisteus tomam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é simbólica para os judeus, sempre foi. E eles levam e colocam dentro da casa do seu Deus, Dagon. A Arca da Aliança sempre representou a presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E a Arca da Aliança é colocada na casa do Deus dos filisteus, o Dagon. E no dia seguinte, o Deus deles amanhece caído por terra. Os seus pulsos cortados, o seu pescoço cortado. E eles ficam amedrontados. E esse Deus da aliança, o Deus de Israel, o nosso Deus, olha como Samuel revela a soberania, a grandeza desse Deus. Logo de imediato, esse Deus pune os filisteus. E Deus amaldiçoa os filisteus com tumores pelos seus corpos. Tumores pelos seus corpos. Com a infestação de pragas de ratos pelas cidades dos filisteus. E eles ficam assustados, amedrontados. E o Israel de Deus não precisa invadir para trazer a Arca da Aliança. Deus age tão poderosamente que eles estão tão assustados e com tanto medo de Deus agora, que eles resolvem, orientados pelos seus sábios, pelos seus conselheiros, fazerem ofertas, fazerem sacrifícios, mandarem a arca de volta para a nação de Israel, para o povo de Israel, porque eles experimentaram a fúria do Deus soberano, do Deus poderoso, o Deus de Israel. É esse Deus que Eucana está adorando e trazendo os seus sacrifícios. Mas Eucana tem um problema sério. Eucana está em pecado. E é por isso que, apesar de todo o compromisso, de toda a dedicação, ele não tem o seu lar abençoado, ele não está feliz, ele não recebe da parte de Deus a bênção que ele esperava. Porque o pecado de Eucana envolve a sua família, o seu lar, as suas duas esposas. Eu disse para você que é importante a gente considerar esse período na história de Israel. É um período em que o povo não está comprometido com a lei de Deus. E muitos estão vivendo em pecado e cometendo tipo de pecado como esse e outros pecados, achando que é normal, tratando o pecado como algo normal. Pessoas que são servos de Deus ou servas do Senhor e que perderam a sensibilidade, o discernimento espiritual e admitem para si práticas pecaminosas e que levam essas práticas pecaminosas ou que vão se apresentar diante desse Deus tão poderoso, o Deus que é santo, 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 e se apresentam diante de Deus em pecado para cultuar ao Senhor. O pecado de Eucana foi o pecado da bigamia. O pecado de Eucana foi o pecado dele estar casado com duas mulheres e ele levar essa situação como se fosse algo normal
como se fosse esse o propósito de Deus, como se fosse isso que Deus preparou para os homens, para o seu povo. Não, nunca foi. O pecado, o casamento, o matrimônio instituído por Deus sempre foi monogâmico. Qualquer outra forma de casamento semelhante a esta de Eucana é pecaminosa. Deus não abençoa, Deus condena. Quando você olha para o Gênesis, você lembra esse texto tão repetido aqui, por mim você já ouviu falar outras vezes. Deixará o homem, é por isso que deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher. Jesus Cristo confirma essa forma de casamento que Deus institui lá no Novo Testamento também. Da mesma forma, o casamento monogâmico. O apóstolo Paulo, nesse sentido, ele vai dizer que não é bom que o homem toque em mulher. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele não casou porque ele dedicou a sua vida ao ministério, ao Senhor. Mas olha o que Paulo diz, concordando com Gênesis, concordando com o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O casamento bíblico foi e sempre será monogâmico. Qualquer outra forma de casamento é pecado diante de Deus. E Eucana está aqui em bigamia, o pecado da bigamia. Aliás, esse tipo de casamento, ele não é reconhecido nem pela lei brasileira. Muitos países também não reconhecem esse tipo de casamento. A bigamia, ela é rejeitada pela lei do nosso país, porque ela visa proteger o casamento monogâmico e tudo que envolve essa relação, esse compromisso. É assim, biblicamente. E vai continuar sendo assim, queira a humanidade ou não, essa é a forma. E esse foi o problema, e esse foi o pecado de Eucana. Ele se apresenta ao Senhor, ele vai todo ano, porque era ano após ano que o judeu precisava fazer a sua adoração e prestar o seu sacrifício ao Senhor. E ele se apresenta diante de Deus em pecado, mas com naturalidade, como se o pecado, seja ele qual for, fosse natural e aceitável diante do Senhor. O que nós percebemos aqui, irmãos, observem que ele perdeu a sensibilidade espiritual, ele perdeu o discernimento para essa prática pecaminosa. O texto que foi lido na liturgia de Hebreus nos convida a nos apresentar diante de Deus. Como cristãos, nós devemos vir para a igreja preparados para adorar. Esse texto, irmãos, tem um objetivo importante nesta noite: levar você a essa reflexão. Por isso que eu iniciei perguntando: você veio preparado para adorar a Deus? Você veio preparado para prestar o seu culto a Deus? Você está certo de que nada impede o seu culto de chegar a Deus, de que Deus receba o seu culto? Olha como diz o autor aos Hebreus, ele diz: aproximemo-nos com sincero coração. A sinceridade é importante. É preciso então, para haver sinceridade, uma autorreflexão. Quando eu saio de casa para vir à igreja, eu preciso estar consciente para onde eu vou e o que eu vou fazer lá. Se você entende essa importância do porquê você está aqui na igreja, o que você veio fazer aqui e como você se preparou para vir à igreja, aproximemo-nos com sincero coração. A sinceridade diante de Deus exige de nós essa autorreflexão. Essa pergunta é importante para mim e para você. Eu vim preparado para adorar a Deus? Eu vim preparado para cultuar ao Senhor? Eu tenho consciência de algum pecado que eu preciso pedir perdão a Deus para que Ele aceite o meu culto e para que eu seja abençoado
nesta noite, volte para casa edificado, volte para casa mais feliz, volte para casa com mais fé em Deus ainda. Eu preciso fazer essa reflexão, essa autorreflexão. Mas o autor aos Hebreus, ele prossegue e diz: e em plena certeza de fé e tendo o coração purificado. Eucana se apresentava diante do Senhor com o coração impuro. Deus requer de nós uma adoração de lábios, mas Ele requer de nós uma adoração do coração. O que eu quero dizer com isso? Ele requer de nós uma adoração sincera e verdadeira. Nós lemos o texto de João, da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores, quem são? Os que adoram o Senhor em espírito, também em verdade. A verdade tem a ver com essa sinceridade, tem a ver com essa autorreflexão. Eu preciso me perguntar: eu estou preparado para cultuar ao Senhor? Jovens vieram preparados para cultuar ao Senhor? Adolescentes, o que vocês estão fazendo aqui? Você veio para cantar louvores a Deus? Enquanto seus irmãos cantam, você também canta com o coração e com a mente ao Senhor? Enquanto os irmãos oram, será que nós oramos também junto com eles, confirmando a oração do irmão, exaltando e adorando ao Senhor com sinceridade e com pureza de coração, pela fé que Ele nos concede, que Ele nos dá? Irmãos, essa reflexão é necessária. Nós precisamos pensar sobre isso. E essa pergunta deve calar no seu coração, não só hoje, mas todos os domingos. E não só a cada domingo, e aqui eu amplio um pouco mais, porque a minha adoração e a sua adoração não se limita ao templo, à adoração ou ao culto formal. Mas você vai sair daqui após o culto, e você tem o dever de continuar adorando a Deus no que você faz, ou no que você vai fazer, na maneira como você vai viver ao longo dos dias da semana. Você vai continuar adorando e servindo ao Senhor. Mas saiba que em pecado a tua adoração não é aceita por Deus. Saiba que em pecado Deus não irá nos abençoar, porque Deus não concorda com o pecado na vida dos seus filhos, na vida do seu povo. Deus não aceita a adoração de quem está em pecado e nem o abençoa. E eu digo isso para você, e eu quero mostrar alguns exemplos na Bíblia para você nesta noite. Você se lembra muito bem quando os dois irmãos foram prestar a sua adoração a Deus. Nós temos o primeiro exemplo, Caim e Abel. E o texto de Gênesis 4:5 diz que Deus não aceitou Caim e a sua oferta. E aqui tem um detalhe a mais que o texto apresenta. Não foi apenas a oferta de Caim que Deus não aceitou, foi também o próprio Caim. Você veio para a igreja preparado para adorar a Deus? O que você está fazendo aqui? Você veio com um coração contrito, reverente? Você se preparou, ainda que minimamente? Irmãos, nós precisamos pensar nessas coisas. Nós precisamos nos preparar mais. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo tempos em que os próprios cristãos, os próprios crentes, têm perdido também essa sensibilidade, esse discernimento. E nós muitas vezes vamos para a igreja, ouvimos para a igreja, ou da mesma forma, no nosso coração e na nossa mente, como vamos para o shopping ou para qualquer outro lugar. Aqui estamos diante da presença do Senhor. Aqui nós não viemos passear. Aqui nós não viemos apenas rever os irmãos, mas muito mais do que isso. Deus quer de você a sua verdadeira adoração, o seu verdadeiro culto, adorando em espírito e em verdade. E quando não fazemos isso, a exemplo de Caim, somos passíveis de sermos rejeitados. A nós e a nossa oferta, a nós e o nosso culto diante do Senhor. Enquanto nós cultuávamos aqui, cantávamos, como todo domingo, os irmãos e nós todos tivemos a oportunidade de consagrar, entregar a Deus a nossa oferta, o nosso dízimo. O nosso dízimo, a nossa oferta será aceita diante do Senhor
se nós estivermos fazendo isso com pureza de coração, com sinceridade, com reverência, com temor ao nosso Deus. Pais, mães, ajudem os seus filhos. Desde pequenininhos, ensinem para eles que eles vêm para a igreja. Filhinho, filhinha, nós vamos para a igreja. O que nós vamos fazer lá? Nós vamos cultuar ao Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos orar na igreja. Nós vamos falar com o Papai do Céu. Mães de jovens e adolescentes que ainda estão aí sob o seu cuidado, estimulem os seus filhos a virem para a igreja com Bíblia na mão, a sentarem no banco e acompanharem as leituras bíblicas, a cantarem os louvores. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Se não ensinamos antes, eles não aprenderam. Ainda é tempo, porque eles não podem estar junto com o povo de Deus. Preste atenção, adolescentes. Vocês não podem estar aqui no meio do povo de Deus com a mente e o coração apartado, separado desse ambiente de consagração ao Senhor. Deus quer o culto de vocês. Deus quer a nossa adoração. Crianças, desde pequenininhas, Deus quer também. Jesus ama os seus louvores. Sabiam disso, crianças? Que quando vocês cantam para Jesus, quando vocês cantam para Deus, Ele fica feliz, Ele se alegra com os louvores dos lábios de uma criança. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que você veio à igreja. E se você não tem tido essa postura, se você não tem feito essa autorreflexão, essa autocrítica, a partir de hoje que você possa se perguntar, jovens, adolescentes, adultos: Deus aceita o meu culto? Eu estou preparado para cultuar ao Senhor nesta noite? O que eu estou fazendo aqui? Eu vim preparado para servir ao meu Deus? Sabe o que Deus fez com a nação de Israel? Olha que isso é muito sério, gente. O povo que Deus escolheu do Antigo Testamento estava vivendo em pecado. Mas ainda assim, como Eucana também, eles queriam prestar o seu sacrifício, a sua adoração ao Senhor. Jeremias capítulo 6, versos 19 e 20. E olha o que Deus diz para esse povo: ouve, ó terra. Quando Deus fala assim, chama a terra e os céus por testemunha. Vocês sabiam disso? Quando Deus diz, ouve, ó terra e céus, Deus está chamando terra e céus por testemunha, porque o que Ele vai dizer é muito sério. É juízo de Deus contra o povo. E o que Ele vai dizer? Eis que eu trarei mal sobre este povo. O próprio fruto dos seus pensamentos, não estão atentos às minhas palavras, rejeitam a minha lei, estão na minha casa, estão na minha igreja, mas desprezam a minha palavra, desprezam a minha pregação, desprezam a minha presença. É isso que Deus está dizendo para esse povo em Jeremias capítulo 6, e Ele vai dizer mais: para que, pois, me venha o incenso de Sabá, e a melhor cana aromática de terras longínquas. Ou seja, o povo estava em pecado, e eles pensavam assim: nós vamos dar para Deus o que existe de melhor, ainda que temos que buscar muito longe daqui. E Deus está dizendo assim: para que vocês estão fazendo esse sacrifício todo, esse esforço todo? Eu olho para a mente de vocês, eu olho para o coração de vocês, eu olho para a vida de vocês, e vocês estão imundos, vocês estão sujos, as mãos de vocês estão cheias de sangue, de pecado. E o que Deus vai dizer para esse povo? Ele prossegue, ele diz: os vossos holocaustos. Olha, é como se Deus estivesse dizendo assim: o vosso culto, os vossos cultos não me são aprazíveis, ou seja, não me são agradáveis. Eu não tenho prazer no culto de vocês, e os vossos sacrifícios não me agradam. Sacrifício de quem? Do povo de Deus. Queridos, eu penso que talvez tenhamos que pensar. Nós vivemos num Brasil que tem mais de 30% de evangélicos, que estão hoje, agora, nesse momento, prestando culto a Deus. Nós também estamos prestando culto a Deus. Como Deus está recebendo o nosso culto? Deus tem tido prazer no nosso culto? Deus tem tido prazer na nossa adoração? Ou essas palavras também atingem a nós? Ah, queridos, longe de nós, Deus tenha misericórdia, que o Senhor não venha a chegar a esse ponto e dizer
com o nosso respeito, a nosso respeito, a respeito do nosso culto, a nossa adoração, não me são aprazíveis e os vossos sacrifícios não me agradam. Aliás, no próprio livro aí de Samuel, tem uma palavra muito interessante que Deus manda Samuel dizer para o rei Saul. Saul, sabe quando o crente ele diminui a oração? Ele começa a deixar de vir para a igreja, ele começa a deixar de ler a palavra de Deus, o seu coração vai se tornando endurecido. E ele já começa a perder não sabe mais fazer a diferença entre aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do seu próprio coração, entre aquilo que é pecaminoso e aquilo que é santo, entre aquilo que agrada aos homens e aquilo que agrada a Deus. Ele vai perdendo o discernimento, a sensibilidade espiritual, e ele se acha em pecado. E Saul, que foi ordenado, ungido para ser rei, Samuel, juiz e fazendo também às vezes de sacerdote, Saul não obedece a Deus em determinada situação, quando Deus manda ele como um rei ir a determinada nação, um povo, guerrear e destruir todos eles, porque diante de Deus eram pessoas que mereciam um juízo capital de Deus. E Saul vai, ele derrota esse povo, mas ele não obedece a Deus conforme Deus mandou. Ele não elimina todos. Ele traz o seu rei de volta, o rei daquele povo, e ele traz também das melhores coisas, animais, despojos da guerra. Ele não elimina, não deixa lá, como Deus mandou, ele traz. E olha, sabe qual foi a desculpa ou a motivação pela qual Saul trouxe essas coisas e o rei Ziclac, é isso o nome? Me fugiu aqui da memória. Dos Amalequitas, o rei dos Amalequitas. Sabe qual foi a desculpa ou a motivação? Nós trouxemos essas coisas para nós oferecermos ao teu Deus. Olha que bonito, não é? Mas e a obediência? Onde fica? Eucana, e a obediência Eucana com respeito ao matrimônio Eucana, conforme Deus instituiu Eucana, onde fica Eucana? E aí, olha as palavras de Samuel a Saul. As palavras de Samuel foram palavras duras, que levou ele a refletir. Ele diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Sabe o que isso significa aqui, irmãos? Não adianta você e eu virmos cultuar a Deus se não temos obedecido a Deus. Não adianta nós prestarmos o nosso culto, fecharmos nossos olhos, até ajoelharmos para orarmos a Deus, se nós estamos desobedecendo a palavra do Senhor. Por isso Samuel diz: eis que o obedecer, olha que interessante essa palavra. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender a voz de Deus, melhor do que a gordura dos carneiros. Ou seja, os seus sacrifícios não valem nada se vocês não estão obedecendo a Deus, fazendo o que Deus manda. Saul, o que Deus quer é o nosso coração. O que Deus quer é um culto íntegro. Por isso já disse Jesus para a samaritana que os adoradores sejam em espírito e em verdade. Você veio preparado para cultuar ao Senhor nesta noite? Você tem ciência de que Deus recebe o teu culto? Porque Deus quer a adoração dos lábios, como fruto dos lábios, mas Deus quer também a adoração como fruto do coração. Ou seja, Deus vê o nosso coração e a nossa vida. Hebreus 11 ainda vai dizer que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Deus viu o coração de Abel e viu o coração de Caim. Deus rejeitou tanto a oferta de Caim, quanto o próprio Caim, mas Deus aceitou a oferta, o culto, a adoração do próprio Abel. Pela fé,
ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou a sua oferta, a sua adoração. Meus irmãos, eu creio que essa palavra chama a todos nós aqui, inclusive a começar de mim, a esta reflexão nesta noite. Porque todos nós estamos sujeitos a pecar. E a palavra de Deus vai dizer que é o meu pecado, é o seu pecado que nos separa de Deus. O profeta Isaías vai dizer exatamente isso. E olha que bonito que ele diz, ele começa dizendo assim, o Senhor, a mão do Senhor não está encolhida. O ouvido do Senhor não está surdo, não é surdo. O que ele quer dizer com isso? Que Deus quer nos atender, nos acolher, nos socorrer, e Deus quer nos ouvir a nossa oração, mas ele diz, onde está o problema? O problema está no teu e no meu pecado, porque ele vai dizer, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Ou seja, quando Deus nos vê em pecado, Deus vira o rosto. Deus não tem nada a contemplar no pecado, a não ser o seu juízo, a ministração da sua própria justiça. O que faltou a Eucana, e o que também falta, e talvez aqueles que estão nessa condição, igual a de Eucana, vem prestar culto, mas não se preparou. É tempo de corrigir isso. Daqui para frente, é tempo da gente rever, repensar. Mas cuidado, porque quando nós entregamos o nosso coração ao pecado, nós perdemos de vista essa distinção, essa diferença. E aí, irmãos, quando nos entregamos ao pecado, alguns efeitos ocorrem. Primeiro, essa falta de sensibilidade. Você viu que Eucana ia todo ano, mas para ele estava tudo certo, estava tudo bem. Mas o mal estava na sua própria casa. Faltava a bênção de Deus. Não tinha paz, não tinha alegria, porque o pecado cega. O pecado endurece o coração. Efeitos do pecado. O pecado não permite que você tenha essa sensibilidade e que, portanto, você reconheça isso. Mas quando você é confrontado pela palavra, nós temos a oportunidade de reconhecer o pecado e não só reconhecer, mas de confessar arrependido diante de Deus, diante do Senhor. E aí eu quero mostrar para você alguns motivos para o arrependimento. E alguns motivos, quem sabe, para nos prepararmos ainda mais para o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. E o primeiro motivo para nos arrependermos, sempre porque nós estamos sujeitos a pecar, é que o pecado, ela impede a nossa adoração ao Senhor. A sua adoração perde o propósito e transforma-se em algo mecânico e sem efeito nenhum. Irmãos, quando a pessoa vem adorar, mas ela não veio preparada para adorar, a sua adoração perde o efeito, perde o sentido, se torna algo mecânico, algo rotineiro. Eu vou para a igreja porque eu tenho que ir para a igreja. Não vem para a igreja desfrutar da presença de Deus, não vem para a igreja para fortalecer-se espiritualmente, não volta radiante, entra e sai e nada mudou, é a mesma coisa. É preciso rever, porque o pecado causa isso, tira o efeito da nossa adoração. Então precisamos fazer essa autorreflexão e nos perguntar, eu estou preparado? E se você encontrar pecado na sua vida, você deve reconhecer, confessar diante de Deus, para que a sua adoração tenha o efeito esperado, o efeito desejado na sua vida. Que Deus receba a tua adoração e que você seja abençoado com os seus demais irmãos. Quando nós não nos preparamos e vimos adorar a Deus e mantemos-nos assim repetidamente, o momento da adoração em família se torna algo desgastante, angustiante. Foi o que aconteceu com a família de Eucana. Eles estavam na presença de Deus, no tabernáculo, na casa de Deus. Ele com a sua família toda. Mas repara, vocês viram, não havia alegria, não havia paz, não havia prazer, havia sofrimento, havia angústia, havia perseguição, havia intriga. Como isso é possível?
É como se estivéssemos na igreja e ao invés de estarmos em paz, em alegria, na comunhão, no amor, essas coisas estivessem acontecendo entre irmãos. O pecado. Por isso precisamos fazer essa autorreflexão para nos arrependermos, para que ao virmos para a igreja adorar ao Senhor, em companhia dos irmãos, possamos ser edificados e aproveitar cada momento da nossa adoração. A vida, o casamento e a família de Eucana precisava ser abençoada, porque era um servo de Deus. Nós também, como servos de Deus, que adoramos ao Senhor, o esperado e o natural é que a nossa vida pessoal, o nosso relacionamento conjugal, a nossa família como um todo, desfrute de grandes e de muitas bênçãos do Senhor. Porque nós vimos aqui que Deus tem prazer em nos abençoar. E Ele quer abençoar os seus filhos. O que nos impede de receber as bênçãos de Deus? O pecado. O que impede da nossa família viver em paz e ser abençoado, o nosso casamento ser fortalecido? O pecado. E o que me compete fazer, pastor? Essa reflexão e até a autorreflexão. A reflexão em relação à sua família, o seu casamento. E a autorreflexão em relação a você, seus pensamentos, seu coração, a sua vida diante do Senhor, diante de Deus. Por que isso é importante? Por que isso é necessário? Porque nós estamos vendo aqui, com base nesse texto, meus irmãos, que Deus não aceita a adoração quando estamos em pecado. E Ele não nos abençoa quando assim vivemos. Que Deus tenha misericórdia e nos purifique. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a nos prepararmos mais para vir para a casa de Deus. E que a nossa adoração seja aceitável diante dEle. Que nós nos preocupemos ao sairmos pelaquela porta e vivermos a nossa vida a partir de amanhã, ou no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos vizinhos. A sua vida deve ser uma vida de adoração ao Senhor em tudo que você fizer. Se você encontra o pecado, você deve se arrepender, confessar, pedindo o perdão do Senhor, para que você desfrute da presença de Deus e seja abençoado pelo Senhor. Que Deus nos enriqueça assim. Amém.